Farrell, o que é universalismo, a espiritualidade universalista? É uma pergunta que cabe, assim, umas reflexões muito, né, avançadas, ou então o mínimo que a gente puder falar. Eu acho o seguinte, o universalismo, ele está em tudo. Se nós observarmos as várias culturas, as várias religiões, a ancestralidade que vem de cada povo, nós vamos ter o universalismo. Por exemplo, no xamanismo. No xamanismo nós conseguimos entender certas origens de várias práticas que são realizadas ao redor de todo mundo. E dentro do universalismo, nós vamos ter que ter elementos do xamanismo. Não tem como a gente fugir sobre isso. O mais ancestral que a gente tem para estudar é o xamanismo, né? É essa linha de origem, né, do planeta Terra. É a origem, né? É onde os povos se comunicavam através do inconsciente coletivo. Um xamã, um ser que trabalhava com curas, um curandeiro, uma pessoa que se conectava com o espiritual, né? Ele estava numa parte do globo. Uma pessoa do outro lado do globo tinha conexões similares, se não idênticas, de acordo com as plantas que tinham no local, né? Com o solo, com os animais que também estavam ali, com o tipo de vegetação. Esses seres conseguiam realizar, né, a conexão com o espiritual, realizar processos de meditação, de cura e contato com aquilo que nós consideramos hoje o abstrato, né? As pessoas falam abstrato para tudo, né? E nessa época o abstrato, acho que na mente deles nem existia. Existia apenas o contato com a terra, com a vida e com os aspectos espirituais que eram supernaturais. Hoje em dia a gente conversa sobre isso de forma mais aberta, mas já foi pecado, né? Falar sobre isso e você já foi crucificado, enforcado, queimado, né? Não, e o medo que colocam hoje. Recém eu passei por um episódio desse em que o chefe religioso do local, ele falou, ele disse, isso não é de Deus. Fazer caridade não é de Deus. Atender as pessoas de graça não é de Deus. Isso no nosso templo, no caso desse caso específico, a casa de oração, isso a gente só faz coisa boa. Faz principalmente na oração e na parte da energia, tudo para ajudar as pessoas que nos procuram. Então, eu acho também que o medo que foi colocado ao longo dos séculos precisa ser vencido urgentemente. Porque se o universalismo faz mal, tem algo errado. Porque ele está acima de todo esse composto religioso. Aliás, para ser religioso tem que ser universalista. Você concorda? Eu acredito que para você poder realizar algo sem preconceitos, você vai acabar esbarrando no universalismo, mesmo que a pessoa não saiba. Vamos dizer que a pessoa ela frequenta uma igreja X. Só que ela gosta de fazer lá uma sessão na casa dela mais voltada para a espiritualidade, um contato mediúnico. A avó dela ensinou, ela fala uma simpatia, que ela faz e dá certo. Ah, mas você não está na igreja todo sábado, todo domingo, você não se diz religiosa? Aí aquela pessoa começa a refletir sobre isso. Por que que eu preciso ser lacrada como uma religião? Deixa eu investigar, deixa eu perguntar, deixa eu pesquisar alguma coisa a respeito. E aí que a pessoa vai se tornando uma espiritualista, e aí o espiritualista ele tem abrangência para estudar o hinduísmo, a umbanda, o candomblé. Talvez o candomblé seja mais fechado, mas estudar, pelo menos ter curiosidade, a pessoa pode ter. De repente uma magia natural, uma bruxaria, um processo iniciático, né? As pessoas têm muita curiosidade, aquilo que é secreto, discreto, né? E aí a pessoa vai se conhecendo, vai procurando um reiki, que nem o reiki é fantástico, eu acho o reiki super universalista também. Concordo. Porque o sacerdote de Umbanda, ele pode ser reikiano, o pastor, se ele quiser ser reikiano e a igreja não condenar, ele vai ser, o padre também, o espírita, a pessoa que pratica o hinduísmo, o reiki é bem universalista, né? E é poderoso. Eu mesmo fui me aproximar do reiki depois de velho, né? Eu fui me iniciar em outras áreas e tal, e quando eu pisei no reiki, fiz os 3 níveis, eu falei, nossa, tá aqui uma ferramenta poderosa e universalista. Mas eu acredito que o que mais se identifica com o universalismo hoje não é nenhuma religião, é um movimento espiritual, que eu considero um movimento espiritual chamado Umbanda.
Então, eu tive minha formação sacerdotal, trabalhei muito tempo. Hoje estou indo para mais uma formação sacerdotal, já numa área mais tradicionalista, mas mesmo o mais tradicionalista na Umbanda, ele é obrigado a dizer que é uma prática universalista, porque é uma egrégora gigantesca que aporta ali várias outras egrégoras que já trabalhavam, já estavam sintonizadas com a ancestralidade, com o inconsciente coletivo. A Umbanda só fez o quê? Pessoal, vamos organizar isso numa grande egrégora e todo mundo vai contribuir? E aí, onde é o local onde tudo isso pode ser favorável a princípio? No Brasil, poderia ser nos Estados Unidos? Poderia. Mas o Brasil tem as características necessárias e também teve a abertura necessária no momento que foi preciso, né? O Brasil é o berço da Umbanda, né? É o berço da Umbanda. E ela, se não estiver errada, como é que é? O sincretismo tem o católico, tem o indígena e tem o africano, é mais ou menos isso, né? A raiz é do Brasil, mas ela é uma soma de tudo aquilo que era bom que já existia, mais ou menos isso. O oriental e ainda os seres extraterrestres, que podem ser todos esses. O oriental, os seres extraterrestres e os mestres ascensionados. Os mestres E a ascensionados. Umbanda é cristã? Se a gente considerar que cristão é fazer algo pelo próximo, ter caridade, ter benevolência, sim, É cristã, mas né? as pessoas muitas vezes vão olhar e falar, isso não é cristão. Como que pode não ser? Sabe que eu penso muito na informação para as pessoas. Ela fala porque ela não conhece. Porque o dia que entrar lá, escutar, eu fico pensando, olha só, Farrell, eu comparo pontos, quando você vai na Umbanda, no Candomblé, que tem pontos, com o hino evangélico, com a igreja católica cantando, com os mantras hinduístas. Uhum. É maravilhoso. Todos têm uma vibração que eleva a sua alma. Não consigo ver diferença. Porque é o canto, é a música, é a harmonia, é a união das pessoas. É verdade. E aqui é que o nome cristão, né, ele ficou muito dogmatizado, né? Pelo estado crístico, as pessoas elas acreditam que ser cristão é seguir uma religião. Na verdade, é um estado de conexão, né? Seguir uma doutrina que na verdade era uma doutrina bastante universalista, né? Do próprio mestre. E quando você vai na Umbanda, você tem muitas influências, sim, porque existem terreiros que eles têm até sincretismo entre orixás e santos. Eu trabalho já de forma separada, mas eu aprendo muito com o Márcio Caim, que gosta de fazer esse sincretismo, e para mim tá ok, eu acho bem bacana essa conexão. E aí você vê, sempre que você vai num terreiro de Umbanda, quase todos, vamos dizer assim, né, tem uma imagem de Jesus. Tem alguma referência a Jesus. Então, nós temos ali, vamos dizer assim, um ser que alcançou o estado crístico como referência. Você pode ter outros seres que alcançaram o estado crístico, búdico, né, como pode falar. Isso. E eles estão ali também. E se você colocar uma imagem de Krishna, uma imagem de Buda, um Ganesha ali, não vai atrapalhar a ritualística. Claro, você tem egrégoras diferentes, mas você tem um universalismo que permite que você tenha essa sintonização. Eu gosto muito disso. Lógico, na hora que você abrir ali a ritualística da Umbanda, o universalismo que vai estar presente ali é proveniente das entidades, das linhas que trazem conhecimento. Certo. Mas quem disse que um cigano não pode ter um conhecimento do hinduísmo, um caboclo não pode ter um conhecimento, de repente, do judaísmo, do islamismo? Por quê? Nós temos quantas existências? Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal, e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.